do que ou em que nós vamos participar essa manhã. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? A irmã falou nossa comunhão com Ele. A menininha aqui falou quando Ele partiu o pão. O que é a ceia do Senhor? Morte e ressurreição. O que é a ceia do Senhor? Intimidade com Jesus. O que é a ceia do Senhor? Celebração. Começaram a falar aliança, começaram a falar nova aliança. Muito bem. A ceia do Senhor, essa mesa, é o símbolo daquilo, ou a memória da aliança que Jesus fez com o seu povo. Que Jesus fez com aqueles que confessarem o seu nome, aqueles que o receberem como Senhor e Salvador, é convidado a participar desta aliança. Agora, o que é a aliança? Para que serve uma aliança? A aliança, ela é importante para proteger o relacionamento. A aliança, ela é importante para proteger o amor. No Ocidente, o maior exemplo que nós temos de aliança é o casamento. Nós ouvimos falar muito sobre aliança quando alguém vai se casar. Mas aliança é algo que faz parte daquilo que Deus usa para realizar a sua vontade na terra. O que eu quero dizer? Deus não fez nada na história do homem sem aliança. Tudo que Deus fez baseado em aliança. Deus não anda sem aliança. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de comunhão. O nosso Deus é um Deus pessoal. Então, quando nós falamos sobre comer e beber, nós precisamos saber, nós precisamos lembrar que uma aliança foi feita. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 15, diz assim: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então veja bem, Deus falou, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança. Quantos aqui, você não precisa levantar sua mão e nem responder em voz alta a essa pergunta que eu vou fazer. Muito obrigado. Quantos aqui, quantos de vocês, durante o seu casamento, olhou para o seu esposo, ou olhou para a sua esposa, e lembrou da aliança que vocês fizeram? É uma coisa que nós não temos prática. É uma coisa que nós não temos hábito, não é costume. Mas o dia em que nós fizemos uma aliança com a nossa esposa, Deus estava lá. Deus estava presente. O dia em que nós fizemos, você fez uma aliança com o seu marido,
seu cônjuge, Deus estava lá. E a palavra está dizendo: lembrai-vos da sua aliança. Então, a aliança é algo que nós precisamos lembrar. Aliança é algo que nós precisamos carregar na nossa mente e coração. Nós não podemos esquecer da importância da aliança. Por quê? Porque tudo o que Deus faz na terra, Deus faz a partir de uma aliança. Deus não faz nada sem aliança. Deus não vai me abençoar se eu não tiver aliança com Ele? Não. Não vai. Não vai. Deus é assim. Mas como assim? Deus é bom. Sim, Deus é bom. Por isso Ele faz chover sobre maus e bons, justos e injustos. Isso faz parte da bondade de Deus. O sol nasce para todos. Isso é uma bênção para toda a terra. Mas, no seu particular, Deus só vai te abençoar se você andar em aliança com Ele. Se você estiver em aliança com Ele. No seu dia a dia, se você obedecer à aliança, Ele vai te abençoar. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Nós temos o anel de casamento como símbolo de uma aliança. Nós temos na história dos judeus a circuncisão como símbolo de uma aliança. Nós temos vários rituais pagãos em várias culturas indígenas orientais que são utilizados como símbolos de aliança, mas não são reconhecidos pela palavra de Deus porque são profanos. Há uma consciência em muitas culturas sobre a importância da aliança. Então, existem aspectos importantes de uma aliança que nós precisamos rememorar. A aliança é feita para confirmar o relacionamento que as partes possuem. Então, a maneira de eu proteger o meu relacionamento com aquela... Keila, para de escrever, vem aqui um pouquinho. A maneira de eu proteger o meu relacionamento com ela, o relacionamento dela comigo, é a aliança. Quando nós temos consciência do que é uma aliança, a importância de uma aliança, nós vamos fazer aliança. Quando nós não temos consciência da importância de uma aliança, quando nós não entendemos o quão importante é uma aliança, então nós não vamos fazer aliança. Vamos morar juntos, vamos usar um ao outro, sem aliança, porque nós não entendemos o que é uma aliança. Deus não quer isso. Deus não quer ficar com ninguém. Deus não quer ser usado por ninguém. Em hipótese alguma, Deus tem nojo de ser usado por alguém. Por isso, Deus só anda se houver aliança. Por isso, Deus só se relaciona com alguém, com um povo, se houver aliança. Então, nós temos uma aliança. O amor de Keila por mim, ela me ama muito, precisa amar mesmo, para valer, está protegido porque nós temos uma aliança. O amor dela está guardado porque nós temos uma aliança. Depois eu vou chamar você de novo. Então, não existe proteção sem aliança. Deus quer estar guardado. Deus quer estar seguro. E Deus quer que quem andar com Ele também esteja guardado. Também seja protegido. Deus é assim.
Então nós temos os sinais da aliança, alguns elementos, né, que servem de símbolo visível para fazer e lembrar a aliança. Isso é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é que a aliança ela tem as bênçãos e recompensas que virão como resultado de guardar a aliança. Então, quando nós fazemos uma aliança, existe bênçãos e existe recompensas. Mas tem um negócio que nós não temos costume de fazer quando nós casamos alguém, que faz parte da aliança. O que faz parte da aliança, você sabe? Que eu não falei até agora. E é um elemento importante quando se faz aliança. O sangue. Ok, quando nós fazemos aliança, o sangue é importante. Isso é algo que está escrito na Bíblia. O juramento faz parte da aliança, mas tem um outro negócio que faz parte da aliança que eu não falei ainda e nós não costumamos fazer quando casamos alguém. Desculpa, irmãos, eu estou ruim da vista, então eu não consigo escutar direito. É interessante isso, né? Eu estou brincando, mas acho que é verdade. Maldição. Maldição. A maldição faz parte da aliança. A maldição faz parte da aliança. Por quê? Porque se eu quebrar uma aliança com Deus, vai ter consequências. Se eu ignorar a aliança que eu fiz com Deus, haverá consequência. Nenhuma aliança na Bíblia foi feita sem essas três partes que eu estou falando. Sem esses três aspectos que eu estou falando. Bênção e maldição. Deus lembra ao povo de Israel o tempo inteiro sobre a bênção e sobre a maldição. Nós não temos costume de falar o seguinte: nós agora, vocês são marido e mulher, e se vocês separarem, nós não fazemos essa parte da aliança. Nós não temos costumes de falar sobre isso. Mas Deus não fez uma aliança conosco sem falar sobre isso. A mesa tem bênção e maldição? Sim ou não? Sim. Os mais antigos aqui responderam sim. Os mais novos ficaram no meio do caminho. Será? Sim. Na ceia do Senhor tem bênção e tem maldição. Por quê? Porque tem o que envolvido, Adriana? Sangue. Tem sangue envolvido. Sangue do Cordeiro. Isso faz parte dessa aliança. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Se puder, aqui também, vai ajudar. Circuncidai, pois, no prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus, ele colocou para Abraão a importância da circuncisão. Deus estabeleceu que a circuncisão era importante para alguém que decidia andar com ele. Mas os profetas, ao andarem com o Senhor, a partir de Moisés, eles foram entendendo que a circuncisão não era algo só interno. A circuncisão era uma cerimônia, e os judeus praticam essa cerimônia até hoje,
no membro genital masculino, que tem um excesso de pele, e o sacerdote vem com a sua unha grande e tira o excesso de pele do menino até o 8º dia do seu nascimento. Há um pouquinho de derramamento de sangue nisso, mas a Bíblia ainda é contra o derramamento de sangue e o uso de sangue. Mas essa é uma cerimônia que tem na palavra de Deus. E aqui, Moisés está falando sobre essa circuncisão, sobre essa cicatriz que precisa acontecer em nossos corações. Os nossos corações precisam ter a marca desta aliança. Os nossos corações precisam ser marcados por essa aliança. Então, mesmo o povo de Israel, tendo como costume na sua cultura os homens passarem por esse ritual de aliança, todos, homens e mulheres, eram convidados para circuncidar os seus corações. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Então, sem essa marca física no povo de Israel, ele não poderia ser considerado um judeu. Não tem jeito. Sem essa circuncisão no coração, nós não temos como, de fato, sermos cristãos. Pessoas separadas para o Senhor. Precisa haver uma circuncisão também em nossos corações. Jeremias 4,4: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém. Então, há coisas demais que às vezes nós carregamos que não precisamos mais carregar. Há coisas que nós nos apegamos que nós não precisamos mais nos apegar. Por quê? Porque agora nós estamos andando com Jesus. Por quê? Porque agora nós entregamos o nosso coração. Então precisa haver um corte. Então precisa haver uma marca no nosso coração para nós entrarmos em aliança com Ele. Nós temos o ritual do batismo nas águas. Nós cremos que isso é um testemunho importante na vida de toda pessoa que quer andar com o Senhor Jesus Cristo e quer se comprometer com Ele, precisa passar pelas águas. Faz parte da nossa aliança com o Senhor. Quando eu passo pelas águas, eu estou me assemelhando, eu estou me conformando à morte do Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo batizado em nome do Senhor Jesus. Eu estou sendo batizado em Jesus. Eu estou indo para dentro de Jesus. Então, se eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos meus pecados, eu sou colocado dentro de Jesus. Eu vou para dentro de Jesus. Se eu estou dentro de Jesus, qual é a vontade que precisa reinar? De Jesus, de Deus. Então eu fui batizado para dentro dele. Tem um corte. Não é mais o que eu quero. Não é mais o que eu penso, não é mais o que ele sente, o que eu sinto, é o que ele pensa, é o que ele sente, é o que ele quer. Isso é aliança. Então agora, quando eu entro em aliança com Deus, eu preciso entender, na ordem daquilo que eu acabei de dizer,
Eu estou entrando em aliança com... Irmãos, fala sem medo. Com Deus, com Jesus, amém, igreja? Então, quando eu entro em aliança com Deus, os termos são de quem? De Deus. Os termos da aliança são de Deus. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu estava lembrando sobre várias mensagens que falam sobre homens de negócio. Um homem de negócio que quer fazer uma aliança com Deus, ele precisa submeter o seu negócio às condições de Deus, para que Deus faça aliança com você. Não é você arma os termos e apresenta para Deus e Deus vai concordar com você. Nananina, não. As condições e os termos pertencem a Deus. Quando nós entramos em aliança com Deus, os termos são de Deus. As condições são de Deus. Então eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus para entender como que eu vou propor uma aliança com Deus nos meus negócios. Na vida cristã, a palavra de Deus, Jesus Cristo ensina que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo ensina, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus dá os termos. Jesus ensina os termos. Na igreja, eu não vou andar como eu quero. Se na igreja eu ando como eu quero, eu não faço parte da igreja. Eu faço parte de uma reunião que acontece quando eu vou lá. Às vezes, nós recebemos irmãos que chegam para nós e falam assim: eu vim aqui e eu quero servir desse jeito. Aqui não. Porque esse presbitério tem aliança. Porque esse presbitério anda em aliança. E não é assim que nós andamos na obra de Deus. Não é assim que nós nos comportamos na obra de Deus. Essa família que foi apresentada aqui, ela passou por um ritual. Você não sabe disso? Eu vou contar para você. Alguns irmãos sentaram com eles, conversaram com eles. Depois Francisco e Edith sentaram com eles, os ouviram e perguntaram sobre os antigos pastores deles. E foram conversar com os antigos pastores deles. E eles estavam em paz com os antigos pastores deles. O que significa? Que o Marcos e a Thaís, antes de chegar aqui, de onde eles saíram em paz, respeitando uma aliança. A aliança de casamento é até que a morte os separe. A aliança numa igreja, ela precisa ser respeitada de igual forma, de igual maneira, sendo que nós não temos uma aliança uns com os outros até que a morte nos separe. Mas para sair de uma congregação e se juntar a outra, precisa ser feito em paz, na luz, em comunhão, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Por quê? Porque nós estamos visando a bênção do Senhor. Nós queremos a bênção do Senhor. Então, para fazer parte da congregação, precisa ter aliança. Precisa ter comprometimento. Para comer da mesa de Jesus, precisa ter aliança com Ele. Nós não temos problema de receber irmãos aqui para tomar a ceia conosco, desde que esteja em comunhão com a sua localidade. Caso contrário, eu acho melhor você não tomar. Você está em comunhão lá, está na luz lá, você tem relacionamento lá, está nos visitando hoje, você é convidado, pode participar da mesa do Senhor.
Você foi batizado, confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ótimo. Toma, come e bebe de Jesus, mas se você não tem aliança com Ele, cuidado. Cuidado, é muito sério. Então, na história do povo de Israel, eles sempre tiveram dificuldades em manter a aliança. Eles sempre tiveram dificuldades de sustentar a aliança. Então, por muitas vezes, os irmãos terminaram de ler 1ª e 2ª Reis essa semana e viram o quanto Deus levantava os inimigos para atacar o reino de Judá e o reino de Israel e devastar, destruir e levar preso e matar seus filhos, porque não eram obedientes à aliança do Senhor. Quando nós terminamos a leitura de 2ª Reis, nós vimos que Josias foi um rei que ele renovou a aliança com Deus. E ele tomou a atitude de obedecer os preceitos do Senhor. Ele tomou a atitude de observar todos os preceitos do Senhor. Josias foi um rei maravilhoso. Eu só fico triste da maneira que ele morreu. Ai, ai, ai. Para quê, né, Francisco? Por que foi entrar naquela guerra, né? Né, Paulo? Foi horrível. Mas Josias é um exemplo de alguém que renovou a aliança com o Senhor, e quando ele renovou, ele declarou: nós vamos cumprir todos os preceitos, todos os mandamentos, nós vamos observar todos os mandamentos do Senhor. Deus, por muitas vezes, viu que o seu povo não consegue cumprir a aliança. Jeremias capítulo 31, Deus tomou uma decisão. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias, ele foi um profeta. Ali em 1ª e 2ª Reis não fala da ação dos profetas. Mas quando você termina 2ª Reis, o profeta, um dos profetas que estava julgando profeticamente Israel era Jeremias. Um dos profetas que profetizou a Jeoaquim que ele seria deportado para a Babilônia foi Jeremias. Então Deus falou que ele faria uma nova aliança. Nós temos aqui uma representação da nova aliança. Nós temos aqui um ritual que aponta para a nova aliança. Nós temos aqui o resultado daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ao morrer por nós na cruz. Então, Deus decidiu que Ele faria uma nova aliança. E no versículo 32 ele diz assim: não conforme a aliança que fiz com os seus pais. Quem planejou a primeira aliança? Foi Deus? Será que Deus errou no planejamento? Não. Deus não errou no planejamento. A questão é que o homem não cumpriu a parte dele. A questão é que o homem não obedeceu o que precisava obedecer em relação à aliança. No versículo 32 ele fala: porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas no versículo 33 ele fala: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Aleluia. Glória a Deus. Mas para isso, Jesus teve que morrer. E Deus está trabalhando para cumprir isso. De que forma? Da forma em que nós não vamos mais desobedecer. Da forma em que nós não vamos mais quebrar. De forma em que nós não vamos mais burlar, mas nós vamos obedecer a sua aliança integralmente. Nós vamos comer e beber, porque um dia Jesus veio, e nós vamos comer e beber, porque um dia Jesus vai voltar. Uau, ele fez uma aliança, ele empenhou o seu sangue, ele empenhou a sua carne, ele deu o seu corpo como sinal dessa aliança, ele derramou o seu espírito, ele garantiu, ele nos deu o selo da promessa: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso é verdade. Jesus vai voltar. Nós precisamos comer e beber com esperança, com temor e tremor, porque nós estamos em aliança com Ele. Nós não estamos brincando de comer um pão e beber o cálice. Nós cremos no preço do sangue. Nós cremos no que Jesus Cristo fez na cruz. Ele deu a vida dele, porque Ele deu a sua vida. Eu quero dar a minha vida para Ele. Porque Ele deu o seu sangue, eu quero dar tudo para Ele. Tudo vem dEle, tudo pertence a Ele. Não é só o meu dinheiro, mas a minha vida. Os irmãos do Lago Hope falou sobre voluntário, né? Nós assistimos uma pequena mensagem essa semana de 5 minutos, falando que no reino de Deus não tem voluntário, tem servo. Porque eu fiz uma aliança com o Senhor, eu me tornei um servo. Porque eu fiz uma aliança com o Senhor, eu vou andar como um servo do Senhor. Um servo do Senhor, amém? Um servo do Senhor. Ah, irmão, na palavra de Deus fala que é amigo, então seja um bom servo, para que Ele possa enxergar em você um amigo. Seja um bom servo, obedeça. Deixa Ele chamar você de amigo. Não presuma. Não presuma. Não tire conclusões. Deixa Jesus concluir que você é um bom amigo. Amém? Deixa Jesus concluir, enxergar em você um bom amigo, que obedece Ele, que o ama, que tem temor à sua palavra, que está disposto a fazer a sua vontade, que está disposto a dar a sua vida para que o seu reino venha. Amém? Então, Jesus fez um ato interventor. Jesus foi o nosso remidor. Jesus pagou o escrito da dívida. Não adianta, a humanidade não consegue te obedecer. Eu vou pagar o escrito da dívida. Eu vou derramar o meu sangue pela humanidade. Eu vou dar a minha vida para que a humanidade seja resgatada pelo Senhor. E Jesus Cristo foi para a cruz para unir a humanidade e Deus, para aproximar a humanidade de Deus. Mas isso custou o seu sangue, isso custou a sua vida. Então Jesus, Ele deu uma oferta voluntária de resgate. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, todo homem também jaz no maligno. Para sair do maligno, precisa passar por Jesus. Para sair do maligno, precisa entrar por Jesus. Jesus já venceu o maligno, Jesus já venceu o pecado, Jesus já derrotou Satanás. Ele já derrotou, Ele não vai derrotar, Ele já venceu. Agora nós podemos andar por esse caminho. Jesus é um caminho. Nós precisamos andar nesse caminho todos os dias. Nós precisamos viver esse caminho todos os dias.
Para eu experimentar a verdade, eu preciso andar nesse caminho. Para eu experimentar a vida, eu preciso andar nesse caminho. Não é mágico? Não é um estalar de dedos? Não, nós precisamos andar nesse caminho. E quando nós andamos nesse caminho, nós experimentamos a verdade. Quando andamos nesse caminho, nós experimentamos a vida. Porque a vida de Jesus tem um preço. A vida de Jesus tem preço de sangue. Ele derramou o sangue dele. Então, para eu experimentar a plenitude da sua obra, eu preciso me entregar totalmente. Eu preciso me abrir totalmente. Eu preciso olhar só para Ele, para que Ele opere em mim, para que Ele faça. Eu não tenho como pagar o preço da cruz, Ele já pagou por mim. Mas todas as vezes em que eu insisto no pecado, eu coloco Ele na cruz. Todas as vezes em que eu insisto no pecado, eu mantenho Jesus na cruz. Eu digo, Jesus, teu lugar é lá. Porque eu não estou dando valor ao que Ele fez na cruz. Há tempos atrás, eu comentei com os irmãos sobre a aliança que Deus fez com Abraão, escrito em Gênesis 15. E naquela aliança, Deus mandou que Abraão pegasse alguns animais e os partisse no meio. Metade de um lado, metade do outro, os animais partidos. Era uma cena horrível de se ver. Abraão ficou perplexo, Abraão ficou tenso, porque para aquela aliança ter valor, os dois precisariam passar entre aqueles animais. E chegou a hora. Deus não deixou Abraão passar. Deus lançou um sono profundo sobre Abraão. E Abraão não conseguia sair do lugar. De repente, o Senhor chegou e passou entre aqueles animais. E Ele firmou uma aliança com Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, versículo 4, Deus fala assim: quanto a mim, eis minha aliança contigo, serás o pai de uma multidão de nações. Então, quanto a mim, significa que Deus estava comprometido naquela aliança. Deus confirma que foi Ele que passou entre aqueles animais. Deus confirma que Ele estava lá. Então, quanto a mim, ou seja, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou fazer o que eu falei. Agora, em Gênesis 17, versículo 9, Deus fala para Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Então, toda aliança tem dois lados. Não tem só o lado de Deus, tem o nosso lado também. Não tem só o lado do casal que faz a aliança com Deus, tem o lado de Deus também. Você quer a bênção de Deus, você quer que Deus cuide da sua casa, então anda em aliança com Ele, obedeça a sua palavra, preste atenção na sua palavra, preste atenção. Deus não faz nada sem aliança. Em Amós 3:7 fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos os profetas. Nós estamos no tempo do fim, igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Eu não sei quantos de vocês percebem que o pecado está se multiplicando, a maldade do homem está se tornando cada vez mais clara. Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim.
Agora, Deus está falando. Você tem ouvido o que Deus está falando? Você está prestando atenção? Deus está falando através dos seus profetas. Deus está falando sobre esses dias. Você está prestando atenção? Nós estamos indo para o fim. Eu não sei quanto tempo falta. Não sei, não faço ideia. Mas os sinais preditos em Mateus 24 estão acontecendo. Guerras e rumores de guerra, terremotos, fome, nação se levantando contra a nação, está acontecendo. Eu acho que nós ainda não estamos no princípio das dores, está ficando pior, está aumentando. Cada vez mais cristãos sendo mortos ao redor do mundo. Presta atenção, são sinais. São sinais. A iniquidade está se multiplicando. São sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai fazer nada sem falar com os seus profetas. Então eu preciso estar agarrado, eu preciso estar ligado para saber o que Deus está falando. Abraão teve a oportunidade de interceder por Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele é um profeta de Deus. E Deus falou para ele o que iria fazer com Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés era um profeta. E ele teve a oportunidade de interceder pelo povo, para que o povo não fosse destruído. Deus não faz nada na terra sem falar com os seus profetas. Eu preciso estar ligado, eu preciso andar em aliança, eu preciso estar conectado para saber os acontecimentos desses dias. Eu preciso ler a palavra, mas eu preciso de irmãos que vão me ajudar a interpretar a palavra. Eu preciso meditar, preciso me encher da palavra, mas eu preciso estar ligado no corpo e prestar atenção naquilo que está acontecendo. Eu não como e bebo de Jesus só porque Ele morreu, mas eu como e bebo de Jesus porque Ele morreu e ressuscitou e vai voltar. Jesus vai voltar. Nós precisamos ter a viva esperança de que Ele vai voltar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Presta atenção. Portanto, qualquer que comer este pão, presta bem atenção. Portanto, qualquer que comer deste pão, semana passada, já me chamou a atenção sobre essa expressão. Falou sobre esse aspecto de conclusão. É algo importante. Portanto, então presta atenção. Qualquer que comer deste pão, ou beber o cálice do Senhor, crianças, nós temos várias crianças aqui, que receberam o Senhor Jesus, que confessaram o Senhor Jesus, e nós cremos no testemunho dessas crianças. Foram batizadas em nome de Jesus. Seus pais assumiram uma responsabilidade diante do Senhor. Então presta bem atenção. Qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É bênção ou maldição? É bênção ou maldição? Isso é maldição. O apóstolo Paulo está dizendo, cuidado. Cuidado. Ele está chamando a atenção. Cuidado. Presta atenção. Nós vamos comer e beber de Jesus. Nós não estamos dizendo que esse pão vai virar uma carne. Não estamos falando isso. Nem que esse suco vai virar um sangue. Nós não estamos falando nisso. Mas nós cremos no poder espiritual que há nesse ato. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo,
qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há pessoas fracas. Há pessoas fracas. Come e bebe, sem discernir o corpo, sem compreender que não é o pastor que está te olhando, não é o pastor que está te vigiando. Não é. Não é. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Há pessoas fracas. Há pessoas doentes. Doentes espiritualmente. Por quê? Porque não está discernindo o que Jesus Cristo fez na cruz. Insiste em andar conforme sua própria cabeça. Não se submete. Não busca conselho. Anda segundo suas próprias forças. Estão sempre quebrando a cara. Estão sempre levando prejuízo. Porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Nós temos aqui o pão. O pão e o cálice. Está aqui. Nós temos aqui o cálice e o pão. Daqui a pouco os irmãos vão pegar esse pão e vão até você. E a hora que você pegar esse pão, você vai estar passando entre o sangue e o corpo de Cristo. Você vai estar como Abraão, entrando nesse caminho, passando por esse caminho. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, essa mesa tem poder. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram curadas aqui. Nós temos vários testemunhos. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas que, ao comer, foram curadas. E eu tenho certeza que esse é um testemunho em muitos outros lugares do mundo. Mas nós precisamos compreender o poder que tem nesse ato. Nós precisamos compreender que o Senhor Jesus Cristo deu o sangue dele, deu o corpo dele, para que nós pudéssemos ter condições de andar em aliança com ele. O Espírito Santo foi derramado para nos fortalecer a cada dia, para nos ensinar a cada dia, para nos fazer lembrar da sua palavra a cada dia. Por isso o Espírito Santo foi derramado para te fortalecer, para te levantar, para ministrar ao seu espírito e para dizer que Ele te ama. Ele te ama, Ele morreu, e Ele morreu ao dar o sangue dele por você. E quando o seu corpo foi partido na cruz, o seu nome, a sua alma, a sua pessoa foi colocada dentro dele. Você foi colocado dentro dele. Você não foi batizado nessas águas porque um dia você simplesmente decidiu, mas você foi batizado porque Ele marcou você, Ele escolheu você, Ele chamou você e Ele derramou o Espírito Santo para que você fosse cheio desse Espírito, para você poder parar em pé. Então, quando nós comemos, discernindo, nós vamos experimentar o poder do sangue, o poder que vem do corpo partido de Jesus. É muito importante que nós não sejamos pessoas indoutas. É muito importante que nós não sejamos pessoas sem instruções. Você está recebendo instrução esta manhã. Você está sendo ensinado esta manhã. Para quê? Para que você não permaneça no pecado. Para que você não permaneça no erro.
Eu não estou aqui me referindo aos seus pecados. Esse momento é o momento em que nós nos lembramos do que Jesus fez. Por isso que eu estou dizendo o quanto é importante nós termos revelação do que Jesus fez. Do que Jesus fez. Aqui existe uma aliança. E quando eu como desse pão e eu bebo desse cálice, eu estou me comprometendo com essa aliança. Do contrário disso, eu não tenho bênção. Eu não tenho bênção. Mas eu quero te exortar a comer e beber, discernindo o corpo de Cristo. Lembrando que Ele morreu por mim e por você. E que nós precisamos comer e beber para poder caminhar, para poder viver, para poder congregar, para poder obedecer. A obra que Jeremias profetizou está em processo. Deus vai colocar sua lei em nossos corações. Como Francisco falou aqui, Jesus não veio para revogar a lei. Jesus veio para cumprir a lei, mas pelo Espírito Santo, Deus vai fazer isso. Deus vai colocar a sua lei em nossos corações.